que você toque no ombro aí da pessoa que está na sua direita e diga assim, ó: você está no melhor lugar para se estar. Para outra pessoa na esquerda, diga o seguinte: é bom ter você aqui. Amém. Uau! Eu achei que o calor ia nos fazer cantar mais fraco, mas parece que crente gosta de calor, né? Vamos orar a Deus nesse calor maravilhoso. Se Deus quiser, semana que vem esses ar-condicionados vão estar funcionando. Não sei o que aconteceu. Ontem estava funcionando. Hoje parece que não sei o que aconteceu. Não sei se foi o Senhor ou se foi um inimigo aí. Mas o importante é que Deus foi glorificado. Você pode baixar sua cabeça? Vamos orar? Senhor Deus, nós vamos ler a Tua palavra agora, Deus. Nós leremos um trecho, Pai. E eu te peço, Senhor, que venha iluminar, Deus, a nossa mente, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Tomarmos as decisões necessárias para sermos usados por Ti nessa terra. Senhor Jesus, todos que estão aqui, mais cedo ou mais tarde, se o Senhor não voltar, morrerão. E Deus, um dia nos encontraremos contigo. Nós queremos, Senhor, ser encontrados fiéis. Então ajuda, Senhor, essa igreja a ser fiel. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Lá em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, o que acontece? Comete pecado. Hoje nós continuaremos, nós iríamos concluir essa mensagem na semana passada, só que veio uma líder com os olhos lagrimando e falou assim: pastor, por favor, não termina essa mensagem enquanto estivermos no acampamento. Aí eu falei: tá bom, minha irmã, mensagem pronta já, ó. Aí o Senhor deu outra mensagem na semana passada, uma mensagem inédita. Hoje nós falaremos sobre mais essa característica, e se fosse dar uma mensagem apenas sobre estes versículos, seria uma mensagem muito breve. Então vou dar uma breve introdução sobre isso, e depois nós veremos uma mensagem como ouvir a voz de Deus. Porque se nós não devemos fazer planos sem ouvir a voz de Deus, como então ouvir a voz de Deus? Então eu achei prudente, além de falar que nós não devemos fazer planos sem consultar a Deus, e devemos entregar a Deus os nossos planos, eu achei prudente nos ensinar como ouvir a voz de Deus. Você gostaria de ouvir a voz de Deus, sim ou não? Sim. Claro! E nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus aqui neste culto. Mas antes de nós passarmos, eu quero lhe falar que Jesus não condena quem faz planos. Pessoas podem utilizar esse versículo e falar o seguinte: o que você quer ser quando crescer? Adolescente fala assim: não, a Bíblia diz
Olha, você que diz, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. A Bíblia diz que nós não devemos fazer isso, então não tenham planos. O que Deus mandar, amém. Não. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 ao 33, não quer dizer que Jesus nos diz para não fazermos planos, mas para confiarmos nele e confiarmos nos planos de Deus para a nossa vida. No versículo 33, ele vai concluir que os nossos planos devem ter como uma prioridade absoluta. Os planos do cristão, do servo de Deus, devem ter uma prioridade absoluta. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não há problema você planejar em crescer profissionalmente. Muitas vezes nós incentivamos a você estudar, crescer profissionalmente, investir em um negócio. Isso é uma bênção do Senhor. Mas o seu negócio, a sua faculdade, o seu trabalho, o seu Uber, a moto que você vai fazer, o 99 entrega, a faculdade que você vai estudar após o doutorado, deve ter como prioridade buscar em primeiro lugar o quê, meus irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. Essa deve ser a nossa prioridade. O crente verdadeiro, e nós estávamos estudando qual era a diferença do crente e do descrente. O crente verdadeiro, ele quer estar sempre no centro da vontade de Deus. Quem é crente de verdade, ele não quer apenas crescer profissionalmente por crescer. Ele não quer apenas ter filhos ou não ter filhos, por simplesmente ter ou não ter. Quem é crente verdadeiro, ele quer estar no centro da vontade de Deus. Acho que tem alguém pegando um papagaio, ou uma bola, ou um anjo, né? Caiu em cima. Meu Deus, os anjos que caem são perigosos, né? E deixa eu falar algo para você. O cristão, o crente verdadeiro, ele quer estar sempre aonde, gente? No centro da vontade de Deus. Eu repeti isso 3 vezes, você não falou comigo. O que está acontecendo? O calor desmaiou? O crente verdadeiro, ele quer estar onde? Sempre no centro. Deixa eu te falar o seguinte, meu irmão, minha irmã, homem, mulher, criança, crianço. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer usar a tua vida para cumprir um plano que Ele tem. Ah, pastor, mas eu sou muito velho. Deus pode te usar. Ah, pastor, mas eu sou muito novo. Deus pode te usar. É engraçado que Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo era um pastor, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Deus quer usar a tua vida. E Deus quer usar todos os recursos. Onde você trabalha, o que você fala, o que você faz, a inteligência que Deus te deu, se você tem um negócio que ensina pessoas, Deus quer usar a tua vida. E o cristão precisa estar sempre buscando o centro da vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você não tem como se frustrar. Porque você entende que Deus te colocou ali. E mesmo que você passe por dificuldades, como Paulo passou, Timóteo passou, Pedro passou, os crentes primeiros passaram, porque tudo que vale a pena nessa vida você terá dificuldades. Tudo que vale a pena, você vai ter dificuldades. Criar um filho bom, que preste. Tem dificuldades para fazer isso? Meu amigo, você quer criar um filho que não preste? É a coisa mais fácil. Não, o meu sonho para esse menino é que ele não preste para nada na vida. Não estude, não seja alguém direito. Sabe o que você faz? Dá um celular para ele. Espere 3 meses. Tudo que não presta, o menino aprende. Mas você quer criar bons filhos? Você vai precisar planejar o horário da tarefa. Você vai precisar muitas vezes abrir mão de trabalhar. Abrir mão de ter mais um emprego para poder criar esse menino, para não deixar... Eu tenho um irmão aqui, que quando ele teve os seus filhos, ele tem vários filhos, e ele estava no início da caminhada cristã, ele deixava com a babá.
E aí quando ele chegava em casa para pegar o filho, o que a criança estava dançando? Seguro-chan, amarro-chan, seguro-chan, tchan. O filho homem. Aí ele falou assim, meu Deus, eu levo para a igreja, vai para o Nova Kids, faz uma meditação, canta uma vez por semana, meu Deus é um Deus grandão. E aí durante a semana é seguro-chan, molejão. Na época era isso que bombava. E aí ele teve que tomar a decisão. Deus tocou no coração deles. Essa família tomou a decisão. A mãe começou a criar esse filho. E hoje o menino presta, graças a Deus. Casamento bom. É difícil fazer? Sim, gente. Você que nunca casou, jovem, adolescente, você fica na sua casa sentado assim, ai, quando chegar meu príncipe. Uau! Uau! Aquele japonesinho, ai, aquele coreano. Nossa, vai ser maravilhoso. Envia, Senhor. Eu quero que você saiba que vai ter dificuldades, mesmo que ele seja um coreano. E ainda imagine um cabra feio desse aí que você casou, que passou na fila da feiura 2 vezes. Olha o coitado do Gil. Olha o coitado do... Eu vou nem falar teu nome não, Ricardo, porque senão fica feio, né, Renan? Então, nós que somos feios, não somos coreanos, nem temos uma herança grande, meu amigo, é difícil. Difícil fazer. Tem que planejar o dia do namoro, né? Porque nem sempre tem dinheiro para ir no Coco Bambu. Ó, Coco Bambu. Ora, faça um investimento uma vez, R$70, você come um prato lá no Coco Bambu, mas não pague os 10%. Hoje eu não quero pagar os 10%, não. Tem água da casa? Eu tenho um irmão ali que ele sempre toma água da casa em todo lugar que ele vai. Eu não vou falar o nome por motivo de ética. O Daniel. E... onde ele vai, ele pode pedir um refrigerante, mas ele quer água da casa, porque está na lei. Eu acho que ele anda na bolsa, uma Bíblia e o Código do Consumidor. Todo lugar que você vai com o Daniel, ele pede água da casa. Mas não é pecado. Meus irmãos, quando você está no centro da vontade de Deus, podem vir dificuldades, porque as coisas, como eu falei para você, que valem a pena nessa vida, vão gerar dificuldades. As melhores faculdades, as que pagam mais quando você se forma, são as mais difíceis de entrar, sim ou não? Sim. Os concursos que melhor pagam são os mais difíceis de entrar, sim ou não? Sim. Da mesma forma, a Charles Spurgeon falava para os pastores o seguinte: meus irmãos, se a rainha da Inglaterra, que ele era da Grã-Bretanha, né? Se a rainha da Inglaterra lhe chamar para ser ministro, não, é embaixador em qualquer um desses países, não rebaixem a sua posição. Não se rebaixem, porque vocês são embaixadores do reino celestial, incorruptível. E Deus nos chamou para sermos embaixadores de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Deus nos chamou para sermos embaixadores, então nós queremos saber qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que é importantíssimo ouvirmos a mensagem do Senhor. Ouvirmos, e essa mensagem ela é importantíssima para você trilhar a sua vida. Jesus falou, eu sou o caminho, ou seja, Ele te dá um trilho. Eu vou até pedir para algum irmão Pedro, tudo bem? Corre ali fora, vê se tem alguém no banheiro e fala assim, irmão, acelera, porque a mensagem é mais importante, vai começar agora. Vai lá, irmão. Vê se tem alguém lá no banheiro. E fala assim, corre que a tua vida depende disso. Que bom que você veio para o culto hoje, diz para a pessoa do seu lado. Então, ai meu Deus, eu tô orando mais, eu fico mais alegre, não sei o que acontece. Então, como é que Deus fala com você?
É a grande pergunta que nós queremos responder essa noite. Como Deus fala conosco? Em Jó, capítulo 33, versículo 14. Jó 33, 14. Eu quero que você leia comigo. Vamos ler juntos? Por favor. Como Deus fala conosco. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que Deus fala. Deus está falando, mesmo que você não perceba, Deus fala e nós queremos entender como Deus fala. A primeira forma que Deus fala com você é através da Bíblia. A primeira forma que Deus fala com você é através da Bíblia. Qual que é a primeira forma que Deus fala com você? Gabi, agora que tu está batizada, tu consegue virar essa câmera que eu quero andar aqui com os meus irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Vamos ler juntos, por favor? Eu quero ouvir a voz de vocês aqui. Vamos lá, vamos ler juntos. 1, 2, 3 e já. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa. Olha só, meus irmãos, a Bíblia está falando que essa palavra ela pode te preparar e ela pode te tornar apto para toda boa obra. Isso aqui, meu amigo, é o manual de Deus para a sua vida. Você deve conhecer esse versículo, você deve conhecer essa palavra. Você deve conhecer o que está dizendo aqui. Esse aqui é o nosso manual. Eu trabalho numa fábrica de micro-ondas. A gente faz ar-condicionados e nós fazemos também micro-ondas lá. E aí o que acontece? Você sabia que o micro-ondas tem várias funções? Você usa todas as funções do micro-ondas? Não, meu amigo, você só usa aquele que dá o play, que vai aumentando de 30 em 30 segundos. Nem quando você precisa botar 5 minutos, você não vai lá no 5 e no 00. Eu estou pensando em um novo design lá para o micro-ondas, é só um grande play assim, é só um botãozão. Pi, 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 pi. Você aperta 10 vezes até chegar em 5 minutos. Sabe qual que é a grande questão? É que as pessoas não leem o manual. Se você lê o manual, tem gente que... Quem desliga o micro-ondas da tomada? Quem desliga o micro-ondas da tomada? Você sabia que há uma função para aquele seu display apagar automaticamente? Uau, pastor, minha vida mudou. Então, praticamente todos os micro-ondas recentes, claro, né? Não é aquele micro-ondas que você tem que girar uma manivela para funcionar. Mas todos os micro-ondas recentes, eles têm uma função que ele apaga o display, que é o modo eco, que ele economiza a energia. Existem instruções para instalar o micro-ondas. Você não pode instalar o micro-ondas muito próximo lá do nicho. Tem gente que vai lá, chama o Alessandro, vamos fazer um nicho lá na minha casa. Aí mede o micro-ondas porque é bonito quando o micro-ondas entra até com dificuldade assim, né? Para ficar... Você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque aquilo esquenta. Ele tem o magnetron. E aquilo esquentando, aumentando a temperatura, porque ele está muito próximo ali de uma parede, pode ocasionar um incêndio na sua casa. Você sabia que quando você instala um ar-condicionado, o Júnior tem que saber disso. Você não pode fazer emendas de fios, porque naquela emenda, meu amigo, ela esquenta e pode ocasionar um incêndio. Bom, graças a Deus eu não falei qual que é o nome da minha empresa.
mas nós temos diversos sinistros que acontecem, e sinistro é quando pega fogo na casa de cliente, e a maioria deles, quando é feita a perícia, nós somos treinados, como eu trabalho com qualidade, nós somos treinados a saber de onde veio a chama, qual a coloração da chama, para onde está indo, como aconteceu, onde foi o início. A maioria dos incidentes, 90%, são por problemas de instalação. E aí o que acontece? Por não ler o manual desses produtos, as pessoas colocam a sua vida em risco. Ou não usam todo o potencial daquele equipamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando vão instalar o seu ar-condicionado, eles levam uma maquinazinha para fazer o vácuo? Vácuo? Não é possível. Vocês estão todo mundo me olhando com a cara como se eu estivesse falando em línguas estranhas aqui. Todo mundo tem um ar-condicionado em casa, eu tenho certeza. Se não for daquele de caixa, o seu ar-condicionado ele precisa fazer um vácuo. Por quê? Porque você precisa tirar a umidade que tem na tubulação. Porque senão essa umidade em contato com o óleo do compressor diminui muito a vida útil do seu compressor. Lá da empresa que eu trabalho, o seu compressor em alguns produtos tem 10 anos de garantia. 5 anos de garantia. Mas se você não faz o vácuo, meu amigo, você perde a garantia. Então a primeira pergunta que vão chegar para você é: você fez o vácuo? Vácuo? Por que eu estou falando todas essas coisas? Eu não quero dar uma aula de ar-condicionado e micro-ondas, porque nem todos trabalham com isso. Mas o que eu quero dizer para você é que tudo onde nós aprendemos, conhecemos, nos aprofundamos, você tem maior segurança, você tem maior potencial, você alcança coisas que você nem imaginava que poderia alcançar. Da mesma forma, se nós conhecemos a Bíblia, se nós conhecemos a Bíblia, obedecemos e sabemos dessa palavra, você pode alcançar um potencial muito maior na sua vida. Você pode conhecer muito mais a Deus. Deus não se torna mais algo de igreja. Deus não é algo de igreja que o pastor vai lá e fala um monte de coisa. Opa, caramba! Uau! Deus agiu. Não. Deus ele age na tua vida, Deus faz todas as coisas, Deus fala com você. O primeiro método é aonde? Através da Bíblia. Aí deixa eu fazer o seguinte: como cristão, se a Bíblia fala, eu obedeço. Como cristão, se a Bíblia fala, eu obedeço. Veio falar comigo um amigo, e esse amigo falou o seguinte: pastor, eu quero fazer um curso. Eu quero fazer um curso, só que esse curso vai me tirar do ministério A, B, C ou D. O que o senhor acha, pastor? Eu fiz um voto quando eu entrei nesse ministério. Naquele momento eu falei assim: olha, eu preciso orar sobre isso. Porque este curso vai te ajudar na tua profissão, com certeza. Aqui na igreja nós ensinamos a todos a crescerem profissionalmente para glorificar a Deus no que você faz, trabalhar com diligência. Mas eu preciso saber o que Deus fala sobre isso. Eu fui orar, hoje de manhã eu estava orando. A primeira coisa que eu fiz quando eu olhei esse meu amigo, eu falei o seguinte: irmão, leia o versículo Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Projeta para mim, por favor. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Vamos ler juntos esse versículo? 1, 2, 3 e já. Quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Você quer uma resposta de Deus? Você que saiu do ministério? Você que saiu do ministério para fazer outra coisa, Deus está falando para você: volta para o teu ministério. Volta para o teu ministério. Você diz que é um cristão, quer obedecer a Deus, volta para o teu ministério. Você fez um voto. Então, meu amigo, passa o próximo versículo aí, por favor. É melhor, vamos ler junto? 1, 2, 3 e já. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Você quer obedecer a Deus? E você fica com tanta dúvida do que Deus quer de você? Não abandone o seu ministério cristão. Você fez um voto de passar 6 meses nesse ministério. Você fez um voto de passar 1 ano. Não importa o que teu marido vai falar, tua mulher vai falar, etc. Claro, né? A gente viu alguns casos aqui específicos.
Mas, meu amigo, você é um jovem, seu pai não impede de você vir para a igreja, você é um homem adulto, e o homem adulto é a cabeça do seu lar, provê para a sua família, cuida. Meu irmão, você não tem motivo de largar, porque você fez um voto com o Senhor. Aí o que acontece? As pessoas vivem um cristianismo fraco para sua própria desgraça. Porque descumprir um voto é um primeiro passo. Depois, falar a verdade nem sempre é tão certo assim. Depois, como diz lá em Efésios 5:3, não deve haver sequer menção de imoralidade sexual. Você começa a ouvir as imoralidades sexuais. Toda vez que você descumpre um voto que você fez com o Senhor, você está treinando o seu coração a ser um coração de descrente. Você quer a bênção do Senhor? Você quer que o Senhor esteja com você? Cumpra os seus votos. Ou não faça. Ou não faça. E qual que é a dificuldade da nossa igreja, a dificuldade de todas as igrejas? São pessoas que não ouvem a voz de Deus. Na hora de uma feira de ministério, a gente fala, então líder, não troque o horário do seu ministério, porque se você trocar o horário do seu ministério, a pessoa já planejou tudo. Então você vai falar assim, meu ministério vai se reunir nesse horário. Então não descumpra o seu voto, cumpra. Você quer ver Deus agindo na sua vida, cumpra o voto que você fez. Agora a pergunta é, você está disposto a obedecer a Deus, custe o que custar? Você está disposto a obedecer a Deus? É em Deus que você acredita ou é no Papai Noel? Meus irmãos, cumpra o seu voto. Isso é uma coisa só. Isso é só uma coisa. Que eu dei o exemplo agora do irmão. Aí o que acontece? Tinha uma pessoa aqui na igreja, graças a Deus não está mais. Tinha uma pessoa aqui na igreja, que essa pessoa na igreja falava o seguinte, eu não faço meditação. Eu não faço não. Sabe por quê? Porque é muito light. É suave essa meditação. É muito light. Muito light, eu não faço meditação não. Ótimo, meu irmão, é light, que bênção. Então compartilha aí como é que foi sua meditação, como é que foi a sua leitura bíblica, qual versículo você memorizou, qual foi a decisão, o que Deus falou contigo. Bora, meu irmão, porque eu tô ansioso para ouvir de Deus, da sua boca. Que Deus falou com você? Meu amigo, essa meditação aqui é uma bênção para você começar a ouvir a vontade do Senhor para a sua vida. Pegue lá atrás. Se você ainda não consegue, não sabe, talvez você teve pouco estudo, e não é problema falar que teve pouco estudo. Não te desmerece nada. Talvez você teve pouco estudo. Pegue essa meditação lá atrás. Vá aprendendo do Senhor. Vá ouvindo da voz de Deus. Vá crescendo, dando passo a passo. Mas aí falando assim, Deus fala comigo através da tua palavra. Se você for começar a ler a Bíblia, não comece de Gênesis, porque é o Antigo Testamento. Você nem sabe o que é ainda Antigo e Novo Testamento. Comece de Mateus. E aí você vai lendo até acabar a Bíblia. Comece lendo o Novo Testamento. Só você procurar aqui na sua Bíblia, aí tem lá e fala assim, Novo Testamento. Você quer ouvir a palavra de Deus? Compre uma Bíblia numa linguagem acessível. Aqui na nossa igreja nós utilizamos uma Bíblia que se chama NVI. O que é NVI, pastor? Anote aí, Nova Versão Internacional. É uma versão bíblica traduzida tanto no grego quanto do hebraico. E uma versão agora mais recente, acho que é de 95, né, se não me engano. Ou 2000, não passa de 2000 essa versão. Mas a Almeida, ela é lá de 1800 e tal. Então a gente utiliza a NVI, compra uma Bíblia. Tem Bíblia de R$30 lá? Tem até Bíblia de R$30 ali na livraria, se você quiser. Se não quiser comprar aí, pode comprar onde você quiser, na Amazon. O importante é você ter uma Bíblia, tá? Tem uma Bíblia para você ler. Eu tenho um irmão que, logo quando ele chegou na igreja, ele está aqui no nosso meio, eu não vou falar o...
Ele não conseguia meditar. Aí eu falei para ele, Caio, tenta. E eu me lembro até hoje da primeira semana que ele meditou. Ele chegou falando já, nossa, Deus falou tanto comigo. E sabe qual foi a meditação dele? Cara, o céu se abriu. Veio uma luz. E deu lá na folhinha dele. Brincadeira, o céu não se abriu. Mas ele tentou. Puxa, eu fiquei feliz. Porque ele começou. Então você quer começar? Aqui tem um versículo para você memorizar. Tem umas perguntinhas legais. Então faça você a primeira forma que você escuta Deus falar, qual que é? A segunda coisa que Deus utiliza para falar conosco é que Deus fala através dos seus mestres e líderes. Deus fala através dos seus mestres e líderes. Deus fala através dos seus mestres e líderes. Muito parecido com aquilo que nós estamos vendo no CENIB. Você já sentou aí uma vez? E aí ouvindo a mensagem, aí você, não sei se acontece só comigo, tá? Aí você pensa assim, caramba, quem que falou da minha vida para o pastor? Nossa, o pastor está dando o exemplo da minha vida. Esse negócio aí de voltar para o ministério, o pastor falou, foi para mim. Alguém disse, não, irmão, foi um irmão que conversou comigo ontem. E Deus já aproveitou e já te deu a resposta. Volta para o teu ministério. Fala para a pessoa que está próxima de você, volta para o teu ministério. E foi um irmão, Deus, eu orei. Graças a Deus o Senhor tem me impulsionado a buscá-lo muito mais em oração, orando por esse irmão. O Senhor mostrou, a Thaís até viu na hora que Deus mostrou esse versículo. A resposta de Deus. E aí eu ficava sentado lá e falava assim, nossa, alguém está falando alguma coisa aí para o meu pastor, porque só pode. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Olha só o que ele fala. Agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Se você não acha, gente, se você não acha que quando eu subo aqui para pregar, olha o que eu vou falar para você, você não vai ouvir mais em nenhuma outra igreja. Se você não acredita que quando eu subo aqui para pregar, eu orei por essa mensagem, eu busquei de Deus orientação, eu trato isso aqui com respeito, eu quero abençoar e falar a verdade, primeiramente com o compromisso com Deus e depois com o rebanho que Deus me colocou como pastor. Se você não acredita nisso, a melhor coisa que você pode fazer é bye bye, adeus, estou indo embora. Porque senão você está perdendo tempo. Quantas igrejas a gente não vê que há pessoas que estão lá na frente, mas estão fazendo com ambição egoísta, como diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro 5, como usurpadores do rebanho, como pessoas que estão utilizando ali da função apenas visando status, ou são pessoas imorais, pessoas que não buscam a Deus. E eu quero falar para você que não apenas só dessa igreja, mas qualquer igreja que você vai, se você não consegue ir para o culto e pensar assim, este homem que está falando aí, ele é alguém que ama ao Senhor, cheio de falhas, não quer dizer que ele não vai falhar, não estou dizendo que eu sou santo, muito pelo contrário, preciso muito mudar. Mas se você não crer que nesse lugar Deus está falando através desse pastor, você deve ir embora. Vá embora logo, porque você só vai perder o seu tempo. Sinceramente, estou falando aqui como amigo, estou falando aqui sentado, olhando para você, sinceramente. Porque você vai para a igreja e você não espera Deus falar com você. Você vai falar assim, olha, esse daí ele está cutucando fulano de tal.
Não, isso aí é porque ele está chateado com o ciclano de tal. Não, isso aí é porque o fulano... Meu irmão, vá, procure outra igreja. Há muitas igrejas cristãs, há muitas igrejas com compromissos com a palavra. Mas não fique em um lugar que você acha que o pastor, ele está fazendo aquilo com outros motivos a não ser agradar a Deus. Porque Deus fala conosco através de mestres, através de líderes. A primeira coisa que eu falo para você, você não consegue ver no seu líder de GA alguém que lhe ama? Talvez ele seja, mas talvez você não consiga ver. Talvez pelo seu orgulho, por alguma coisa. A melhor coisa que você faz também é sair desse GA. Ou espera para ouvir, vai procurar outro GA, ou pergunta para Deus no seu coração, mas não tem como você ficar em um grupo de amigos onde você não escuta a instrução do seu líder. Eu estou sendo muito sincero com você, gente. Se a minha preocupação fosse manter o máximo de pessoas aqui dentro, eu nunca falaria isso. Mas eu quero que você esteja com o coração completo aqui. Eu quero que você esteja com o coração completo. Eu quero que você esteja aqui com a mente completa. O terceiro modo pelo qual Deus fala com você é através do Espírito Santo. Deus fala com você através do Espírito Santo. No livro de João, capítulo 14, versículo 26. Leia comigo, por favor. João 14, 26. Deus fala conosco através do Espírito Santo. Vamos ler juntos esse versículo, por favor? 1, 2, 3 e já. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a você todas as coisas e fará que vocês lembrem. Deus, Ele utiliza o Espírito Santo para todos aqueles que são cristãos, a ouvirem a voz dele. São inspirações que Deus dá no seu coração, ou mesmo algumas pessoas, Deus pode falar até com vozes na sua mente. Mas comigo, por exemplo, são inspirações que Deus dá no meu coração e Ele fala muito forte. Vai conversar com tal pessoa, liga para tal pessoa, pergunta se tal pessoa precisa de alguma coisa. O Espírito Santo vai falando e você vai se tornando disponível a Ele. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai falar que nós não devemos apagar o Espírito. Não devemos apagar o Espírito e não ouvir aquilo que Ele nos diz. Então deixa eu dar para vocês algum exemplo. Aconteceu agora recente. Existia uma pessoa que estava passando por muitas dificuldades na sua vida. Então um amigo, ele é líder também, mas de outro GA. O Senhor tocou no coração dele para falar com esta pessoa. Ele chegou com essa pessoa e falou assim: olha, irmão, você precisa conversar. Ele não tinha falado com ninguém. Esse irmão falou assim: eu preciso conversar. Eu preciso de alguém. Eu não tinha falado com ninguém. Estava me faltando coragem. E Deus falou com essa pessoa e essa pessoa foi lá e conversou. Certa vez eu estava caminhando em direção à igreja, era um domingo. Então um amigo do meu pai, eu já contei essa história, acho, para você, mas só tenho uma vida, não consigo contar muitas histórias, né? Eu tenho que repetir em algum momento. Então um amigo do meu pai, um gaúcho, cara bonito. Gaúcho é um cabra bonito, né? Cabelo claro, olhos claros. E é um jovem com aquela minha mochilinha, sabe aquela mochilinha de cordinha? Tem alguém ainda tem aquela mochilinha de cordinha que você fez assim, ó. Minha mochilinha de cordinha indo para a igreja no domingo, e eu ia andando para a igreja com a minha calça tactel e minha blusa da igreja. Enquanto eu andava com ele, ele veio me acompanhar. E eu senti o Espírito Santo falando para mim: evangeliza. Eu falei assim: meu Deus, eu sou um jovem raquítico, magro, era dessa finura. Um cara desse, ele tinha um bom trabalho, tinha uma motona, sabe aquelas motonas assim, ó, né? Aquela moto que o cara ganha até uma lerra aqui no braço, uma lesão, que é a moto assim. E tinha várias namoradas. Um cara assim que você ia falar: esse cara não quer Jesus, não. Porque a gente pensa que alguém só vai querer Jesus quando está todo lascado, né?
Pensa assim que a pessoa vai querer Jesus quando está lá. E eu falei, Senhor, eu vou falar, tá bom. Se Deus está falando, eu não quero apagar o Espírito Santo. Eu tinha desde início, eu tinha essa questão, quero ouvir a voz do Espírito Santo. Comecei a falar, mas sem muita fé. Comecei a pregar, tal, andando com ele, indo para a igreja. E ele não ia para a igreja, ele morava no segundo andar de uma loja que vende peças de caminhão. Ele era um grande vendedor. E aí eu não me lembro muito bem, mas eu falei assim, você quer aceitar Jesus? Já esperando, então vai com Deus, irmão, pensa nisso. Já estava na mente a resposta, né? Que às vezes a pessoa não quer. Aí falou, quero. Eu, quê? Nem eu tinha fé, mano. E o cara teve mais fé do que eu. Semana passada eu estava pregando, há 2 semanas atrás eu estava pregando lá nessa igreja que eu era. Quando eu desço, vejo ele entrando. 8 anos depois dessa conversa. Eu perguntei, irmão, você está firme no Senhor? Demais. Casou, é líder de ministério, foi do Nova Kids por muito tempo. E às vezes o Espírito Santo fala conosco, olha, prega. Deus, ele dá para você inspiração. Mas como é que você tem que balizar? Você tem que balizar por onde, gente? Qual que é o primeiro método? Através da Bíblia. Você acha que vai ser o diabo falando para você dar uma oferta para o irmão? Você acha que vai ser o diabo falando para assim, ó, tá vendo esses 20 reais que tu tem que te lanchar? Tá vendo aquele jovem ali magrinho? Que o Jonathan. Dá esses 20 reais para ele. Você acha que vai ser o diabo falando para você? Vai, mano, dá. 20 reais. Não é o Espírito Santo. O diabo vai falar para você, meu irmão, não dá esses 20 reais não. Compra um Guaraná ali. Compra 5 pedaços de bolo ali na cantina da igreja. Come tudo. Uma vez eu era jovem e eu estava nessa época, lá no Ceará, diz que quando você tem muito dinheiro, você está estribado. Aqui é assim também que usa? Não? Está forrado, né? Aí eu estava estribado nessa época. Estava estribado, tinha 20 reais. E eu andando aqui para a escola, aí vi um cara pedindo. Eu digo para você, eu senti no meu coração Deus falando, dá esses 20 reais para ele. Eu nem conhecia, ele estava com a muleta lá. Você já está percebendo o meu nervosismo, né? O cara podia fazer tanta coisa. Primeira vez que ia comprar um lanche, lá vai eu comer mingau de arroz de novo, naquele copo azul. Ai, Jesus, eu queria tanto um misto. E se fosse suco de genipapo hoje com bolacha? Ai, meu Deus, eu passei direto. Aí quando eu cheguei na esquina, não calha a voz do Espírito Santo. Ai, meu Deus. Aí eu voltei. Aí deu os 20 reais para ele. O cara se emocionou. E a história acaba aí, eu não sei o que aconteceu depois. Eu só ouvi a voz do Espírito Santo e dei. Gente, toda vez que Deus falar algo para você, e você está em comunhão com Deus, está buscando a Deus em oração, está meditando, e Deus falar algo com você, faça. Às vezes Deus vai falar com você para dar uma oferta maior, às vezes Deus vai falar com você para ligar para um irmão, às vezes Deus vai falar com você para evangelizar, às vezes Deus vai falar para você largar um trabalho. Às vezes Deus vai falar para você, amigo, está na hora de procurar um GA. Você está indo para a igreja há tanto tempo, talvez você tenha medo de entrar no GA, mas Deus está falando assim, ó. Se você é filho de Deus, está na hora de se comprometer mais. Está na hora de se comprometer mais. O Espírito Santo é real, gente. Ele fala. Tem um pastor conhecido que certa vez ele estava orando em casa e Deus tocou no coração dele de ligar para o irmão e perguntar se aquele irmão precisava de... acho que era 300 e poucos reais. Ele ligou e falou assim, irmão, você está precisando de 300 e tantos reais? Aí ele falou assim, pastor, acabei de orar.
Acabei de orar por isso. Deus te abençoe, que você possa conseguir. Brincadeira. Não foi isso. Porque assim é fácil, né? Vou orar por você. Não, ele falou assim, olha, Deus falou comigo para te dar esses R$357 para pagar a tua prestação de alguma coisa. Quantos aqui querem ter experiências assim com Deus? Deixa eu ver. Todos nós queremos ouvir a voz de Deus, esses impulsionamentos, e sempre nós vamos balizar pela palavra de Deus. Às vezes você deu uma resposta um pouco dura para uma pessoa. Você acha que é o diabo falando assim, vai lá pedir perdão? Pede perdão. Aí você coloca na sua cabeça, não, eu precisava ser duro. Tem que engrossar a casca, papai. Ai, ai. E aí Deus fala com você, vai lá pedir perdão. Sabe, gente, eu quero ter um relacionamento assim com o Espírito Santo. Eu quero ter mais esse relacionamento do que, de repente, girar no manto e não acontecer nada. As pessoas acham que ter o Espírito Santo é você girar no manto, é você falar línguas estranhas. Amém, se as pessoas acreditam nisso, eu não vou desmentir o que a Bíblia diz. Eu não vou dizer que é errado o que a Bíblia diz. Mas eu não consigo crer que alguém teve um encontro com Deus e fala uma linguagem do céu. E algo milagroso, ele está orando aqui, algo milagroso está acontecendo. E não consegue amar o seu irmão, não consegue obedecer aos seus líderes, não consegue ter um compromisso com a obra de Cristo. Meus irmãos, nós estamos abertos para a obra do Espírito Santo, mas nós queremos servi-lo, queremos ser guiados por Ele. E o Senhor fala conosco através do Espírito Santo. E último professor que Deus fala com você. Esse talvez seja o que você menos vai gostar. Quem quer saber o último professor? Eu? Deus fala através da dor. Deus fala através da dor. Tem na versão Almeida aí, abre aí Provérbios 20:30 na Almeida. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Olha só. Vá também para Salmo 119, versículo 71. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Deus, Ele fala conosco, nos ensinando em momentos de dor. Em alguns momentos, para aperfeiçoar o nosso caráter. Uma prova que você fez, estava quase lá e não passou. Uma dificuldade para você vir à igreja. Você vinha de carro e Deus está te fazendo agora você vir a pé. Uma dificuldade, talvez no seu casamento, você descobre um problema no seu casamento. Às vezes uma doença. Às vezes um câncer. Deus nos ensina através da dor. C.S. Lewis já nos disse que Deus sussurra aos nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Ele nos fala por meio da nossa consciência, mas clama em alta voz através da nossa dor. A dor é o megafone de Deus para despertar um homem surdo. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer te ensinar através da palavra. Obedeça a palavra.
Deus quer te ensinar através do Espírito Santo. Obedeça o Espírito Santo. Deus usa homens inspirados por Ele para ensinar também pela palavra, tá? Não vai entender que homem inspirado por Deus que vai ensinar algo que está contra a palavra. Eu louvo a Deus por essa Bíblia. Essa é a coisa mais importante da minha vida. Esse é o objeto mais importante da minha vida. É a Bíblia. O mais importante da minha vida é a Bíblia, porque a gente não é enganado quando você conhece a Bíblia. E Deus quer nos ensinar, mas sabe, quando você está surdo para ouvir a voz de Deus e você é filho, Deus vai te trazer a dor. Deus vai te trazer a dor, meus irmãos. Se você é filho, lá em Hebreus capítulo 12, ele vai falar que a disciplina, eu não vou falar os versículos, depois você lê completo, mas a disciplina, ela parece motivo de tristeza para aquele que está sendo por ela exercitado, mas no final ela vai produzir frutos de paz e de justiça por aqueles que por ela foram exercitados. Então, meu irmão, obedeça logo a voz de Deus. Deus está falando para você ser fiel nos cultos, seja fiel nos cultos. Deus está falando para você amar mais, ame mais. Deus está falando para você se comprometer, se comprometa. Deus está falando para você abandonar esse Instagram, esse grupo do WhatsApp, abandone. Deus está falando para você fazer algo, faça, meu irmão. Porque se você é filho de Deus, Deus não vai deixar você no erro. Deus não vai deixar você no erro. A dor é o megafone de Deus para quem está surdo. E muitas vezes, meus irmãos, a dor ela nos ensina através do castigo, mas outras vezes Deus nos faz passar pela dor, mesmo que não seja por castigo. Deus nos faz passar pela dor, pelo deserto, para aprendermos. Abraão peregrinou no deserto. Moisés foi chamado no deserto e guiado no deserto. Os israelitas foram para o deserto. Jesus Cristo, ao ser batizado com o Espírito Santo, foi guiado para 40 dias no deserto. Muitas vezes, quando você passa por dor, se não é por algo que Deus quer que você mude, é para Deus te aperfeiçoar. Os maiores prédios usados por Deus têm as mais profundas fundações. Está passando uma batalha na sua casa para servir a Deus, uma perseguição do seu marido, uma perseguição da sua mulher, uma luta. Continue firme. Continue firme. Você não sabe o que Ele quer te ensinar, mas Deus está te ensinando. Amém? Amém. Vamos orar a Deus? Oremos. Senhor Jesus, Deus, aqui nessa noite, Pai, eu me prostro aos Teus pés, Senhor, e eu te peço que sejamos uma igreja, Deus, que ouve a Tua voz. Eu te peço, Senhor, por mim, e que cada pessoa possa pedir por eles, Senhor, que ouçam a Sua voz, Deus, que ouçam a Sua voz através desses meios que nós vimos. Deus, que estejamos dispostos a obedecer, a praticar. Deus, por favor, Senhor, derrama o Teu Espírito em nossos corações, para que transbordemos de obediência, Senhor. Senhor, que nós façamos planos baseados na Tua vontade, e que tenhamos humildade, Senhor, para Te obedecer, custe o que custar. Deus, eu Te peço isso. Venha abençoar essa igreja. Que seja uma igreja, Senhor, onde todos ouçam a Sua voz e possam abençoar uns aos outros. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto sobre a sua vida e a sua família e te dê paz. Ouça a voz de Deus.